Somente em Deus eu encontro paz. É dele que vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu nunca serei derrotado. Somente em Deus eu encontro paz e nele ponho a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é o meu protetor e eu não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Os seres humanos, tanto os pobres como os ricos, são inúteis. São somente um sopro. Se fossem colocados na balança, não pesariam nada. São mais leves do que um sopro. Não confiem na violência. Nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas. Mais de uma vez tenho ouvido Deus dizer que o poder é dele e o amor também. Tu, ó Senhor, Tu recompensas cada um de acordo com o que faz. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos mais uma vez. Nós agora vamos abrir a Tua Palavra. A gente é totalmente dependente do Senhor, como nós acabamos de cantar e ouvir. Se a gente estiver diante da Tua Palavra sozinhos, de nada vai valer. Se o nosso entendimento for meramente humano, nada pode mudar na gente. A gente depende do Senhor até mesmo para entender o que o Senhor nos fala. O que nós queremos pedir agora é que o Senhor fale através da Tua Palavra. A Tua Palavra não é um livro antigo, sem sentido, sem relevância para os dias de hoje. A Tua Palavra é eterna, ela é poderosa, ela nunca volta vazia, ela nunca volta sem nos tocar e nos transformar profundamente. Que aqui hoje corações e mentes possam estar em plena dependência do Senhor. Que o nosso coração possa ouvir, que a gente não esteja cego para ver ou surdo para ouvir, mas que tudo em nós esteja disposto ao Senhor e que o Senhor possa falar. E quando o Senhor fala, tudo acontece. Obrigado pelo dia de hoje. Nos abençoa. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos capítulo 10. Eu queria pedir que o pessoal acendesse as luzes. Muito obrigado. Nós estamos numa série falando sobre encontros com Jesus. Você já deve ter ouvido falar desse Jesus. Jesus é esse personagem mais importante, mais famoso da história, o homem que moldou toda a civilização humana, toda a história humana, homem que é, até hoje, mesmo depois de 2000 anos passados dele, motivo de muita controvérsia, de muitos questionamentos, homem que é motivo de muitos estudos, homem que bilhões de pessoas dizem seguir. E Jesus, por ser uma figura tão complexa, tão importante, é natural que a gente tenha dele várias visões diferentes. É natural que uma pessoa assim seja interpretada, entendida de muitas maneiras diferentes. As muitas religiões olham para Jesus com lentes diferentes. Os grupos dos mais variados tipos olham para Jesus e veem nele algo diferente. Então em tempos de política brasileira, o pessoal da esquerda olha para Jesus e diz, não, Jesus era de esquerda. O pessoal de direita olha para Jesus e diz, não, Jesus era de direita. Cada um de nós tem uma visão sobre Jesus. É inevitável, porque Jesus é também
um personagem da nossa cultura. E o que nós queremos fazer aqui é parar um pouco de ouvir a nossa cultura e começar a ouvir o que é que Jesus diz sobre ele. O melhor testemunho que nós podemos ter sobre Jesus não é o que os grupos ou as religiões falam, mas o que ele mesmo diz dele. E o que nós queremos então entender é como é que Jesus, em pequenos encontros que ele tem com pessoas nos evangelhos, como é que ele revela quem ele é e o que ele veio fazer. E nós vamos ler hoje mais um texto, mais uma história dessas, de um encontro corriqueiro que Jesus tem com um personagem ali no capítulo 10 de Marcos. Se você não trouxe a sua Bíblia, creio que nós vamos ter no telão a partir do versículo 17. Nós estamos no segundo encontro da nossa série. Se você não veio no primeiro, a gente vai disponibilizar o áudio, eu acredito, nas redes sociais. E se você está vindo pela primeira vez, eu queria te convidar a continuar vindo. Você não vai conhecer Jesus num dia só. Jesus é muito complexo para isso. Nós vamos então, vamos ler o texto conforme, eu vou pedir para deixar aí, e nós vamos lendo conforme a história vai se desenrolando. Eu acho que o nosso entendimento fica melhor assim. Pode ser? Ok? Vamos primeiro entender onde é que essa história está se passando. Capítulo 10 de Marcos, o que está acontecendo? Bom, Jesus está já no seu terceiro ano de ministério. Jesus viveu 33 anos aproximadamente, 30 desses anos na obscuridade, como um homem comum da Galiléia. Galiléia era a região mais pobre do seu país. Ele era um carpinteiro, um homem comum. E a partir do seu 30º ano, ele é batizado no Rio Jordão e começa daí em diante 3 anos de ministério que mudaram a história. Jesus, nesse capítulo que a gente está lendo, já está no seu 3º ano, já está caminhando para o fim do seu ministério e da sua vida. E nesse momento, Jesus já é conhecido por todo o país. Todo Israel conhece Jesus. E até mesmo pessoas de fora de Israel já conhecem Jesus. Porque Jesus ficou muito famoso por suas curas, por seus milagres e pelos seus ensinos. Jesus ficou conhecido como um grande profeta da sua época. As pessoas sabiam quem era Jesus, um homem que inicialmente sem importância ou sem valor nenhum, depois de 3 anos se torna o grande mestre da sua época, conhecido e seguido sempre por uma multidão. Aí no texto que a gente vai ler, nos versículos 1, por exemplo, fala que havia uma multidão com ele. No versículo 13 também fala que havia uma multidão com ele. No versículo 46 diz que havia uma multidão com ele. Jesus está sempre sendo seguido por uma multidão de pessoas curiosas, desejosas de ter um encontro com ele. E Jesus está sempre andando, falando sobre o reino de Deus, curando pessoas, libertando outras pessoas, até que num dia, que é o que a gente vai ler hoje, acontece um desses encontros que os evangelhos narram. A gente conhece esse encontro como o encontro do jovem rico, é assim que ficou conhecido. E esse encontro, ele é narrado em 3 evangelhos. O evangelho de Mateus narra ele, de Marcos e também de Lucas. E o que a gente pode entender sobre essa pessoa que se achega a Jesus? Quando você pega os 3 textos e eles se complementam, o que esses textos falam sobre esse rapaz que se encontra com Jesus? Bom, primeira coisa, ele era um jovem. A palavra que é utilizada lá no Evangelho de Mateus para se referir a ele, fala que ele tinha entre 24 a 40 anos. 40 anos para a gente já não é mais jovem, né? Mas assim, naquela época ainda era considerado assim um jovem. Então ele tinha de 24 para mais, mas não mais do que isso. Então ele estava na flor da sua idade, na flor da sua juventude. Ele era um cara que tinha muitos sonhos, tinha um futuro pela frente. O que mais os textos nos falam, os evangelhos nos falam sobre ele? Que ele tinha muito dinheiro, ele era muito rico, ele tinha muitas propriedades e provavelmente usava roupas muito bonitas, era um homem de muitas posses, um jovem de muitas posses, era um cara das classes mais altas da sociedade judaica do seu tempo. Que mais? O texto de Lucas nos mostra que ele era um homem de posição importante, ele era um jovem de posição importante. Mesmo jovem, ele já exercia muita influência social. Ele era como é que a gente chama o youtuber hoje em dia? Um influenciador digital. Ele provavelmente começava os seus vídeos dizendo: e aí, galerinha do meu canal? Ele era um jovem rico e influenciador. Ele era um jovem de alta posição, mesmo sendo tão novo assim. E por fim, os textos nos dizem que ele era um homem, um rapaz, um jovem muito respeitado, muito correto, muito bem visto, muito religioso, muito devoto. Uma pessoa muito bacana, assim. Então, jovem, com a vida pela frente, rico, de uma boa posição, influenciador,
e muito correto. Ele era o genro que toda sogra quer ter, né? Ele era aquele menino lindo. Falou, minha filha, por que você não casa com ele? Olha que rapaz bacana. Esse era o jovem rico. Esse era o jovem rico. E se você não for igual a ele, você precisa pedir alguém, a sua namorada de namoro, pode dar uma dica, leva um presente para ela. Essa é a dica, tá bom? Poxa, caramba, até me desanimou, Mateus, porque, poxa, se esse cara, eu não sou esse cara, não, tudo bem, leva um presentinho, tal, e aí se sua sogra não gostar muito de você, dá o presente para ela primeiro. Foi a minha técnica, eu fiz isso. Eu levei o presente, falei, vou deixar aqui na mochila, se precisar, tá aqui na mão. Mas deu tudo certo. Então, o que a gente começa, quando a gente chega nesse texto, a gente chega entendendo que esse cara, o quadro, a história bíblica narra ele de uma forma muito bonita, muito bacana. É uma bela imagem de um rapaz. Correto, bacana, muito capaz e um destaque numa sociedade dominada por anciãos. Ou seja, mesmo jovem, ele já era um destaque. Ele já era visto como um potencial, como alguém que ia ser muito grande no seu tempo, na sua cidade e etc. E nisso, esse jovem é parecido com a gente. Jovem muito capaz, em busca de ascensão, em busca de oportunidades e abrindo caminho. E ele tinha tudo isso e a gente se identifica, eu pelo menos me identifico muito com esse jovem, falo assim, cara, esse é um cara que eu gostaria de ser. Mas a partir do texto do versículo 17... quando a gente já entendeu quem esse rapaz é, a gente percebe que acontece algo pouco comum. E eu queria que vocês me acompanhassem, nós vamos lendo pouco a pouco para a história fazer sentido para a gente. Diz assim o texto, quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou, o que está acontecendo? Jesus está andando com a multidão, até que esse jovem sai correndo e se ajoelha diante de Jesus, assim esbaforiado. E isso é muito impactante. Talvez você fale assim, o que isso tem de impactante? No contexto judaico, não era comum esse tipo de expressão apaixonada. Os judeus não viam com bons olhos uma pessoa que corria em público, por exemplo. Tem uma multidão olhando ele. Não era bem visto uma pessoa que corria em público. Engraçado isso, né? Eles consideravam assim uma coisa meio... uma coisa meio desequilibrada. Tanto que a história do filho pródigo, por exemplo, vocês conhecem a história do filho pródigo? Que o pai sai correndo para encontrar um filho, aquilo é assim, absurdo. Um ancião correndo, não, isso não é muito bem visto, isso não é correto. Segundo, os judeus não se ajoelham diante de pessoas. Eles são monoteístas, eles creem que você só pode se ajoelhar diante de Deus. Então, um judeu não se dobra diante de outro. Isso é muito incomum, isso é muito raro. E o que nós vemos então é esse jovem rico, importante, um líder, correndo diante de Jesus, se ajoelhando e falando com ele assim desesperadamente. Isso era muito incomum para um judeu, ainda mais para um líder respeitado e rico. Mesmo para uma pessoa que admirasse muito Jesus, esse não era um gesto comum. E vocês perguntam, por que esse jovem está correndo? Por que ele está se ajoelhando em público, diante de uma multidão? E o texto nos diz... O texto diz que ele se ajoelha e tem essa atitude, não porque ele respeita muito a Jesus, mas porque ele está angustiado. Ele tem algo que está angustiando a alma dele. Ele continua dizendo, bom mestre, que farei de bom, ou que farei para herdar a vida eterna? A gente descobre que esse jovem está nesse estado emocional, porque ele está profundamente angustiado na sua alma. Ele tem uma dúvida terrível sobre a sua salvação, sobre a sua eternidade. Ele estava angustiado sobre o seu estado espiritual. E é por isso que ele corre a Jesus. Essa pergunta, o que farei para herdar a vida eterna, era muito comum naquele momento, naquele contexto. Israel não tinha escolas, tinha vários mestres, rabinos, né? E Jesus era considerado um mestre também. E era muito comum que os discípulos, os seguidores desses mestres, chegassem neles e perguntassem, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? O que eu tenho que fazer para chegar na eternidade? Ou como nós dizemos hoje, para ir para o céu? O que eu tenho que fazer? E qualquer bom mestre, qualquer mestre correto, diria, siga os mandamentos da lei. O que é a lei? A lei é um conjunto de mandamentos que Deus deu para a nação de Israel. Para que a nação de Israel, obedecendo, se distinguisse, fosse diferente de todos os povos. Então o povo de Israel guardava a lei com muito fervor, com muito afinco. Qualquer mestre, qualquer rabino que ouvisse essa pergunta diria, você sabe o que você tem que fazer? Siga os mandamentos.
E provavelmente esse jovem já tinha se encontrado com outros rabinos, já tinha se encontrado com outros mestres, e ele tinha feito essa pergunta para eles: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E todos eles disseram: siga os mandamentos. Essa é uma pergunta simples, é uma pergunta fácil. Por que você está perguntando isso de novo? Talvez você se pergunte, se esse jovem já sabia a resposta, por que é que ele está ainda perguntando isso? Por que é que ele está tão angustiado com isso se ele já sabe a resposta? E a questão é, esse jovem já tinha tentado, esse jovem já tinha obedecido todos os mandamentos, esse jovem já tinha lido a lei, já tinha se esforçado, e ainda assim, ele continua com essa profunda angústia na sua alma. Ele já fez tudo que os rabinos mandaram, ele leu tudo, ele obedeceu tudo, e a ansiedade no coração dele permanecia. Será que eu vou participar da vida eterna? Será que eu sou salvo? Será que eu tenho parte com Deus? E pelo que ele nos diz, nos próximos versículos, ele fala para Jesus que esse questionamento dele durava por anos, desde que ele era um adolescente. Ou seja, nós temos aqui um cara que já ouviu o que a religião diz. A religião diz: guarde os mandamentos. Mas há anos ele busca isso, e mesmo buscando, ele continua profundamente angustiado, profundamente ansioso. E quando ele olha, fica sabendo que Jesus, o grande mestre, vai passar, ele diz: então agora eu vou ter uma resposta nova, agora eu vou ter uma resposta diferente, agora finalmente vão responder a minha angústia. E ele vai a Jesus. E o que acontece? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus responde, versículo 18: por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Uma resposta meio estranha essa, né? Você fala assim: nossa, Jesus foi meio rude, credo, o rapaz veio todo aqui ansioso, coitado. Jesus nem para ter uma sensibilidade. Não, tem um porquê. Jesus não fala nada à toa. É um bom mestre, é uma forma muito, muito gentil de se referir a alguém. Mas Jesus diz: não, só há um que é bom, que é Deus. Isso vai ter importância já já. E Jesus continua: você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra o teu pai e a tua mãe. Para a tristeza do jovem, Jesus repete exatamente o que todo mundo já tinha dito. Eu imagino que quando Jesus responde isso, ele baixa a cabeça, impaciente, diz: não, eu já tentei isso. É tudo que você tem para me dizer? Eu já ouvi essa resposta. E é o que ele diz, ele continua. Versículo 20: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus, eu já ouvi isso. Eu já tentei isso. E o verbo aqui é guardar cuidadosamente. Ou seja, ele por anos olhou, ele tinha uma listinha de mandamentos na cabeceira da cama dele. E toda vez que o despertador dele tocava, ele acordava, ele tinha uma lista de mandamentos. Não faça isso, não faça aquilo. E ele todos os dias observava aquelas coisas. Ele se esforçava, ele fez todos os autoexames necessários. Será que eu estou obedecendo mesmo? Será que eu estou me esforçando o suficiente? Ele já fez tudo, mas ele sente que não é suficiente. Ele já fez tudo que deveria dar segurança a ele, mas ele continua se sentindo inseguro. E aqui está a chave do que eu queria falar com vocês hoje. Eu queria que a gente pensasse um pouco olhasse para esse jovem. Vamos pensar um pouco sobre a situação dele. Aparentemente, ele já conquistou tudo que nós achamos necessário para ter uma vida boa. Não é verdade? Ele já tem tudo que a gente considera uma vida boa. Ele é rico, ele é jovem, ele não tem rugas, ele não está engordando ainda. Ele é famoso, ele não é uma pessoa desprezada. Ele é bem visto, ele é respeitado, ele é um homem devoto. Ele tem tudo que a gente consideraria. Ainda assim, ele está tomado por angústia. Nada falta a ele, mas esse jovem está correndo atrás de rabinos e se ajoelhando diante de multidões. Nada falta para ele, mas ele está desesperado, clamando por ajuda. Nada falta para ele, mas ele sente que tudo falta para ele. E quando eu olho para esse jovem, eu penso como ele se parece com a nossa geração. A nossa geração tem tudo o que os nossos pais, nossos avós diriam: é o necessário para ter uma vida boa. Nós temos uma boa casa, nós temos possivelmente uma moto, um carro, ou um Asus Tour, desculpa, né? Acontece. Mas você tem uma boa faculdade, você tem um curso técnico. Para os seus avós, uau, é muito.
Nós temos muito mais do que as antigas gerações tiveram. E ainda assim nós estamos afundando em ansiedade. Nós temos tudo que os nossos avós diriam, uau, que sonho! Mas para nós parece um pesadelo. A gente continua desesperado, absolutamente inseguros. O Douglas mandou agora, hoje mesmo, agora há pouco, uma hora atrás, os números sobre a ansiedade. São 300 milhões de ansiosos no mundo, aproximadamente. Só no Brasil são 90. É muita gente. Isso assim, ansiedade clínica, assim, sabe? Uma coisa de tratar e tal. Porque o nosso mundo está nadando em ansiedade, em insegurança, das mais variadas formas. Talvez seja uma insegurança financeira. Você fica se perguntando, putz, será que amanhã eu vou ter dinheiro? Será que no futuro vai ter emprego? Será que os robôs vão pegar todas as vagas de emprego? Será que vai ter um japonês que estudou mais do que eu? Não? Sim, essa é uma pergunta que todos nós fazemos, né? Desculpa, Karina. Talvez seja uma angústia emocional. Eu sou amado? As pessoas vão me notar? As pessoas vão me apreciar? As pessoas vão ver o que eu estou fazendo? Será que as pessoas gostam de mim? Talvez seja uma insegurança, uma ansiedade relacional. Será que o namorado que eu tenho hoje vai ser fiel a mim? Será que a minha namorada vai me abandonar? E se me abandonar, o que eu faço? O que vai ser de mim? Talvez seja uma ansiedade física. Será que a criminalidade vai me atingir? Será que o ladrão vai me alcançar? Será que eu vou ser mais uma vítima dos índices aí? E pode ser uma angústia, uma ansiedade espiritual. Será que aquilo que eu fiz para Deus é suficiente? Será que Deus me aceita? Será que o que eu fiz está bom? Ou eu preciso fazer mais? Quanto mais eu preciso fazer? São uma série de perguntas, de angústias que dominam a gente. E que a gente, como esse jovem, tendo tudo, sentimos que não temos nada. E a insegurança tem uma característica, que quando ela chega em você, ela te impede de desenvolver qualquer coisa. Uma pessoa insegura, uma pessoa ansiosa, ela é como uma cidade sem muros. Toda nação que está em guerra, ela não consegue se desenvolver, ela não consegue crescer. Porque ela está tão preocupada em sobreviver, tão preocupada em se proteger, que todos os recursos, toda a atenção dela está voltada a isso. E ela não consegue crescer. Uma pessoa insegura, uma pessoa ansiosa, ela direciona todos os recursos dela, toda a atenção dela, todo o tempo dela, tudo que ela tem para se proteger e para tentar garantir a sua sobrevivência. E ela não consegue crescer, ela não consegue viver. Ela é tão preocupada com o amanhã que ela não consegue nem mesmo viver o hoje. Porque a ansiedade domina o nosso ser e nos deixa como esse jovem. Mesmo tendo tudo, incapaz de desfrutar de qualquer coisa. Nós, muito parecidos com esses jovens, estamos nessa situação de à procura de respostas, à procura de algo que nos deixe seguros, mas incapazes de organizar a nossa própria vida, porque nós estamos em busca de estabilidade, de segurança, de algo que nos dê certeza. Nas finanças, na vida emocional, na vida espiritual. E é isso que o jovem está procurando, uma resposta que resolva a dor de estômago que ele tem, que resolva a insônia que ele tem de noite. O que é que pode me dar a vida eterna, Jesus? E Jesus deu essa resposta para ele e o que o manteve na sua mesma situação. Obedeça os mandamentos. Eu já tentei e eu continuo na mesma. Jesus, versículo 21, diz então que Jesus olhou para esse jovem. O texto diz, Jesus olhou para ele e o amou. Não foi um olhar rápido, não foi um olhar assim, foi um olhar longo, demorado. Foi um olhar de amor, um olhar de compaixão. Jesus está vendo esse jovem ansioso, de joelho na frente dele, possivelmente em lágrimas. E Jesus olha para os olhos dele. E Jesus gasta tempo ali. Jesus ama aquele jovem. Um olhar de amor porque um olhar é um olhar. Um olhar de amor é muito diferente, né? Um olhar de amor, você não está só vendo, você está vendo a alma da pessoa. Jesus vê a alma desse rapaz. E Jesus diz, vai, vende tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, depois venha e me siga. Que? O quê?
Você está falando isso para um ansioso, para ele largar tudo. Eu imagino que o jovem, no primeiro momento, quando Jesus fala, obedeça os mandamentos, o jovem ficou frustrado. Aí quando Jesus começa a falar de novo, ele diz, não, agora ele vai então me dar uma... E Jesus diz, vende tudo que você tem e me segue. Eu imagino que o jovem ficou ajoelhado. Como assim? O que isso quer dizer? Do que você está falando? E até para a gente isso é uma loucura, né? O que tem a ver essa resposta de Jesus? O que Jesus está querendo dizer aqui? E a resposta de Jesus, aparentemente assim, louca, ela tem muito sentido. Ela é muito inteligente, ela é muito interessante. Jesus não está dizendo que para você ter segurança, você precisa ser pobre, lascado ou hippie, tá bom? Você não, vende tudo que você tem, vire hippie e me siga. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é especialmente para aquele jovem. Você hoje não precisa abandonar tudo para poder seguir Jesus. Por que é que Jesus está falando isso para ele? Porque Jesus, através dessas palavras, está mostrando para aquele jovem o que o prende nele mesmo. Jesus, através dessas palavras muito desafiadoras e muito radicais, ele está olhando para a alma daquele jovem, para aquele rapaz, e está mostrando para ele como ele é prisioneiro dele mesmo. Jesus começa a mostrar para esse jovem, e através dessas palavras tão aparentemente malucas, que aquele jovem estava errando, porque ele colocava a fé dele nele mesmo. A esperança daquele jovem estava nele mesmo. O que Jesus mostra através dessas palavras é que aquele jovem errava porque ele confiava no seu dinheiro e na sua religiosidade. E essa era a raiz da sua ansiedade. Essa era a razão pela qual ele não conseguia experimentar segurança, conforto, cuidado em nenhum momento. Jesus começa a falar, ele fala, vende tudo que você tem, dê aos pobres. O versículo 22 nos diz que esse jovem, ouvindo isso, se entristeceu porque ele tinha muito dinheiro. Ele diz, não, isso não é possível para mim. Isso é muito engraçado, porque quando os mandamentos que Jesus falou de 6 mandamentos, acompanha comigo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dará falso testemunho, não engane ninguém, honra o seu pai e a sua mãe. Esse jovem seguia essas coisas. Todos esses mandamentos têm a ver com o nosso amor pelo próximo, percebe? Todos eles têm a ver com o próximo. E esse jovem seguia esses mandamentos e ele achava que ele amava o próximo com todo o seu coração. Só que todos esses mandamentos eram basicamente negativos. Não desonre, não faça isso, não faça isso, não faça isso. Agora Jesus chama esse jovem a amar ativamente alguém. Não. Tá bom, então você já obedeceu tudo, então agora eu vou te chamar a amar ativamente. Dê o que você tem para os pobres e me siga. E é nesse momento que o jovem é desnudado, a hipocrisia desse rapaz é mostrada. Porque ele não estava disposto a amar ninguém quando isso envolvia as suas riquezas. Ele estava disposto a não desonrar, não matar, não mentir, mas quando isso significava abrir mão do que ele tinha, se sacrificar em prol do próximo, ele diz, não, isso para mim não dá. Eu tenho muito dinheiro, eu não posso. Esse jovem era profundamente apegado e dependente do dinheiro. É isso que o versículo 22 nos diz. Que ele se entristeceu e foi embora porque ele tinha muitas riquezas. Isso é muito interessante porque, aparentemente, quem olhava para esse jovem achava que ele era muito religioso, muito devoto. Mas ele tinha um Deus secreto. Ele tinha um Deus que ninguém estava vendo, que era o dinheiro. Ele amava o dinheiro, ele dependia do dinheiro e a esperança dele estava no dinheiro. A tal ponto que ele não estava disposto a abrir mão do dinheiro nem mesmo para ter a vida eterna. Olha isso. Jesus disse, você quer a vida eterna? Sim, vende tudo que você tem e me siga. Ele diz, não é impossível. Aquele jovem não estava disposto a abrir mão da sua confiança no dinheiro, nem mesmo pela vida eterna. Nem mesmo por aquilo que é mais precioso. Ele não estava disposto. O coração dele, a confiança dele estava enraizada nas riquezas que ele tinha. Mas esse jovem também errou porque ele era excessivamente confiante na sua própria obediência, na sua própria religião. Quando ele chega a Jesus, ele diz, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer? Porque na cabeça desse rapaz, ele tinha que conquistar a vida eterna, conquistar a salvação. Ele confiava muito na sua própria capacidade de obedecer a Deus e à lei.
Tanto que quando Jesus fala lista de mandamentos, ele diz, eu já obedeci tudo. Mas a verdade é que ele não tinha obedecido nenhum desses mandamentos. A verdade é que a obediência dele era muito menor do que ele realmente achava. Para todo mundo, ele era um cara bom. Mas lembre-se, só há um que é bom. Jesus disse. E esse é Deus. Esse jovem, ele se via como alguém muito correto, muito moral, muito religioso. Ele achava que ele cumpria todos os mandamentos. Aí Jesus diz, não, dá uma segurada aí, meu querido, que você não obedeceu nenhum deles. Você está achando que você obedece muito, mas na verdade, só porque você não matou ninguém, só porque você não roubou ninguém, você acha que agora diante de um Deus que é santo, 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 você é bom? De forma nenhuma. Só há um que é bom, que é Deus. Tiago, um outro texto da Bíblia, nos diz que aquele que quebra um mandamento da lei, quebra ela inteira. Ou seja, você só vai ser considerado bom diante de Deus quando você obedecer perfeitamente, 100% da lei. E esse jovem achava que ele estava obedecendo 100% da lei. Jesus diz, não, você está confiando muito em você mesmo. Você está acreditando muito na sua própria capacidade. Você não é tudo isso. A verdade é que diante de Deus, ninguém é bom rapaz. Diante de Deus, ninguém é boa moça. Diante de Deus, nós somos o que nós somos. Imperfeitos, falhos, inconstantes, uma bagunça, um caos, um poço de ansiedade. É isso que nós somos. Mas esse jovem não conseguia entender isso. O que Jesus está mostrando para esse jovem, através desse desafio tão intenso, tão radical, é que aquele cara confiava muito nas próprias forças. Em quem ele era, no dinheiro que ele tinha, na religião que ele cumpria. E a confiança dele nele mesmo era a raiz de toda a ansiedade que ele estava experimentando. Confia em você e no seu esforço e você vai morrer de ansiedade. Acredita que você é suficiente, que o esforço do seu braço, que o seu dinheiro é suficiente, que o seu esforço para obedecer é suficiente e você nunca vai se sentir descansado. Acredita que você é capaz. E você vai viver a sua vida inteira se desgastando, correndo atrás de coisas, correndo atrás de realizações, correndo atrás de ser melhor do que você é para Deus. E você nunca vai descansar. Se você vê o dinheiro como a sua segurança, o dia que você tiver muito dinheiro, sabe o que vai acontecer? Você não vai ficar feliz. Você vai ficar com medo de perder o seu dinheiro. Você que acha que o namoro é a salvação da sua vida emocional. Eu sou um poço de carência, eu estou arrebentado, mas o dia que eu namorar, isso vai mudar. Não vai mudar. Sabe o que vai acontecer quando você começar a namorar? Você vai ficar ansioso porque a pessoa está olhando no WhatsApp. E você não sabe com quem que é. Ele vai ficar um dia, ou ela vai ficar um dia sem falar com você, e sabe o que vai acontecer? O seu coração vai disparar de medo, de ansiedade, de pavor, de insegurança. Você acha que a sua obediência é o seu meio de se aproximar de Deus? Tenta, faz uma lista enorme de mandamentos e de regras, tenta obedecer todos eles, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai se sentir suficiente. Porque quando nós confiamos em nós mesmos, nos nossos esforços, nos nossos recursos, nas nossas capacidades, quando nós nos apegamos nisso e colocamos a nossa esperança nisso, nós somos dominados por pavor, por medo, porque nós não damos conta de quem nós somos. E esse jovem, coitado, estava achando que sim. É isso que Jesus está mostrando para esse jovem, que a segurança e a estabilidade não vem da fé nele mesmo, não vem na fé nas riquezas que ele tinha, não vem da fé na religiosidade que ele estava cultivando tão bem, ele achava. Por isso é que Jesus fala o que ele fala. É por isso que Jesus é tão radical no que ele está falando. Porque Jesus, com essa palavra, desmascara toda a confiança que aquele rapaz tinha nele mesmo. Ah, é? Você é obediente? Sim. Ah, é? Você é um cara devoto? Sim. Então tá bom, então vende tudo que você tem. Já que você ama tanto ao próximo, já que você é tão bacana, tão bom, vende tudo que você tem e me siga. E nesse momento aquele jovem percebe que era uma ilusão. Ele não era tão bom quanto ele achava, ele não era tão obediente quanto ele achava, ele não era tão devoto quanto ele achava. Na verdade ele era um amante do dinheiro, na verdade ele era um religioso. Com uma palavra Jesus desmascara ele.
Quando Jesus responde, o grande mestre, o bom mestre, diz algo que ele não concorda, ele diz, não, mas eu não quero tocar nisso. Não, E Jesus desmascara quem ele é. E eu queria que a gente entendesse o que Jesus está falando aqui. Porque a resposta que Jesus dá para esse jovem não é normal, não é o que a gente estava esperando. Porque olha bem, Jesus não diz que para o jovem poder curar a ansiedade dele, ele tem que assim, desapegar. Desapega dos seus bens. Parece que está muito materialista, desapega dos seus bens, assim. Algumas religiões dizem isso, né? Para você poder cultivar a sua relação com Deus, você tem que, assim, vender tudo que você tem. Usar uma papete, assim, fazer com suas próprias mãos, assim. Usar umas coisinhas feitas de... Pronto, isso aí. Sabe a arte que vende na praia, assim? Miçanga. Isso é ser religioso, é você se desapegar das coisas materiais, é você viver assim com pouco, é você... Mas sabe o que acontece? Tem gente que não tem nada, que tem muito pouco e continua ansioso. A cura para a ansiedade não está em ser pobre. Tem gente que é pobre e morre de ansiedade. Jesus também não está dizendo que para aquele jovem poder curar a sua ansiedade, ele tem que obedecer mais. O que aquele jovem estava esperando? Que Jesus desse para ele mais uma lista de mandamentos e dissesse, obedece essa aqui, que aí você vai ter a vida eterna. Obedece mais, se esforça mais, seja mais generoso, e aí você vai ter a vida eterna. Jesus não diz isso. Jesus não diz isso. Sabe por que Jesus não diz isso? Porque se ele respondesse isso, o controle ainda estaria com o jovem. O controle ainda estaria na mão daquele rapaz. Ele estaria preso a ele mesmo. E é por isso que Jesus diz, vende tudo que você tem e me segue. Você quer a cura para a sua ansiedade, rapaz? Quero. Abra mão do controle da sua vida e dê para mim. Você quer curar a sua ansiedade, você quer curar o seu medo, você quer curar o seu pavor? Quero, o que eu preciso fazer? Abre mão do controle, tira as mãos do volante. Deixa eu sentar aí. Deixa comigo. Jesus não diz, faça alguma coisa, vá lá, vá àquele lugar, vá àquela igreja, preste aquele culto, ofereça esse sacrifício. Ele diz, abandona tudo. Tudo que você coloca a sua esperança e me siga. Jesus não aponta para uma solução externa. Jesus está dizendo que Ele sozinho é a solução. Ele sozinho é a solução para a angústia, para o pavor, para a ansiedade daquele rapaz. Me siga porque eu sou o suficiente. Me siga porque em mim você vai encontrar paz. Em mim você vai encontrar cura. Abandonar tudo, abandonar toda a sua esperança em você mesmo, abandonar toda a sua confiança naquilo que te faz seguro, abandonar tudo isso e vem comigo. Eu vou te fazer seguro. A solução para a ansiedade não está na pobreza, a solução para a ansiedade não está na religião, a solução para a ansiedade está em parar de confiar em si mesmo, em relação ao seu futuro, em relação ao seu bem-estar emocional, em relação à sua autoestima, em relação aos seus relacionamentos, abandonar, se entregar, abrir mão do controle e entregar isso a Jesus. É esse tipo de chamado que Jesus está fazendo para esse jovem. Aquele jovem deveria abandonar até mesmo a religião para poder encontrar a paz. Não na religião, a paz estaria no próprio Jesus. Jesus entende que a paz e que a cura para a nossa ansiedade, para o nosso medo, não está em alcançar coisas, metas. Não, eu estou inseguro agora, eu estou com medo agora, mas isso vai acabar quando eu tiver 20 mil reais aplicados, rendendo a 10% ao ano. Aí eu vou ter uma segurança, aí vai ficar tudo bem comigo. Não, eu estou passando por um tempo de ansiedade, mas é porque eu estou vivendo de aluguel. O dia que eu tiver a casa própria, aí vai ficar tudo bem comigo. Aí eu vou ter segurança. Eu estou passando por um tempo de insegurança agora, mas é porque eu estou solteiro. Mas o dia que eu colocar uma aliança nos meus dedos aqui, vier aqui diante da igreja e casar, aí vai passar. O dia que eu passar na faculdade, vai passar, eu vou me sentir seguro. Não, não vai. Não vai. Você vai continuar confiando em você mesmo, você vai continuar tentando segurar o controle da sua existência, do seu planejamento, da sua história, e você vai encontrar um novo foco de ansiedade para cultivar, sabia?
O que te deixava ansioso antes era a casa própria, agora vai ser o enxoval do bebê. O que te deixava ansioso era não ser casado, agora o que vai te deixar ansioso é a possibilidade do divórcio. Você achava que a ansiedade seria curada quando você passasse na faculdade? Coitado de você. Faculdade é uma instituição feita para criar ansiedade nas pessoas. A cura da ansiedade não está lá, Jesus está dizendo. Não está em ter mais, não está em fazer mais, não está não está lá. A cura da ansiedade não está em buscar mais controle ou mais segurança, porque lá você só vai encontrar terror e medo. A cura da ansiedade, Jesus diz, venda tudo que você possui. Venha e me siga. Venda tudo, abra mão de tudo, largue tudo, abandone tudo. Venha e me siga. A mim, não é uma religião, a Ele, Jesus. Só Jesus pode oferecer o que aquele jovem está buscando freneticamente. Só Jesus. Jesus é a solução, Jesus é a esperança real. E por que Jesus manda ele largar tudo? Porque enquanto você não largar uma coisa, você nunca vai poder experimentar confiança na outra. Você já foi viajar de barco? Aí colocaram um coletinho em você. Sabe quando é que você descobre que o colete funciona? Quando você está na água. No barco ninguém acredita que o colete funciona, né? Esse negócio aqui, será que esse negócio aqui me segura? Segura nada. Eu engordei, isso aqui não vai me segurar de jeito nenhum. Quando você cai na água, você descobre, rapaz, não é que esse troço funciona mesmo. Experiência própria, assim. Pavor. O que Jesus está dizendo para esse cara é exatamente isso. Para você poder experimentar o cuidado, a segurança, a esperança, a certeza que eu te dou, você precisa largar tudo. Enquanto você estiver dentro do barco, enquanto você estiver no controle das coisas, você nunca vai experimentar o meu cuidado. Você nunca vai entender quem eu sou. Enquanto você estiver dentro do barco aí, dizendo, não, aqui eu consigo acreditar. Não. Você precisa abandonar tudo. Não há outra solução, não há outra possibilidade. Aquele jovem precisaria, primeiro, ser pobre para entender a riqueza que Jesus é. Aquele jovem precisaria ir a Jesus como uma criança, sem nada nas mãos, para ser conduzido, para ser guiado, para ser sustentado por Jesus. E aqui está o maior paradoxo da fé cristã. Veja bem, onde a gente acha que está toda a nossa segurança, nosso planejamento, nosso dinheiro, ali está toda a nossa insegurança. Aonde a gente acha que é uma loucura, não, isso não vai me fazer seguro de jeito nenhum, confiar em Jesus, aí está toda a segurança. É exatamente isso. E eu não quero explicar pela razão, porque é uma questão de fé. Você precisa se jogar na água para entender. E nós somos um povo que pode testemunhar para você, é real. As palavras de Jesus são reais. Larga toda a sua confiança em você, em tudo que você se segura, confia nele, vai nele, e ele é real. Ele cura as nossas ansiedades todas. Isso é um paradoxo da fé que você só vai poder experimentar quando você tiver um encontro de fé com Jesus. Você não vai experimentar isso sentado na sua cadeira, achando que eu, pela minha razão, vou conseguir convencer você. Não. Se trata de um encontro de fé que nós temos que ter com Jesus. E talvez você se pergunte, como é que um homem como Jesus, tão simples, tão pobre, como é que ele pode fazer esse tipo de afirmação para mim? Como é que ele, um homem que não tinha nada, um homem que vivia, como é que ele pode fazer esse tipo de promessa para mim? Larga tudo e vem comigo que eu vou curar você, que eu vou cuidar da sua ansiedade. Como? Qual é o sentido disso? Quais são os recursos dele? Quais são as garantias que ele dá? E aí nós precisamos agora olhar para Jesus. Até agora nós olhamos para esse jovem, eu quero que a gente agora olhe para Jesus. E entenda quem ele é. Jesus não é só um homem que andou na Palestina por 3 anos e fez coisas lindas e maravilhosas. O relato bíblico nos diz, o que a fé cristã nos diz é que Jesus
é o próprio e o único Filho de Deus. Único, unigênito, significa único da sua espécie. Filho de Deus, que foi enviado por Deus para restaurar a humanidade. Mas restaurar do quê? Como bem o Fabiano disse, nós fomos criados num mundo de harmonia e de paz. No mundo criado por Deus não havia pavor, não havia ansiedade. Tudo estava no seu devido lugar. Nosso coração era tranquilo. Shalom é a palavra hebraica para dizer paz. Absoluta paz com Deus, comigo mesmo, com o outro. A questão é que o ser humano deu as costas para Deus. Cada um de nós entendeu que Deus não era suficiente e foi procurar satisfação, segurança em coisas. A Bíblia chama isso de pecado. Pecado é separação. É aquele momento em que cada um de nós deu as costas para Deus, dizendo, eu acredito que eu dou conta da minha vida. Ele disse, mas Mateus, eu cresci numa família cristã. Não tem problema, cada um de nós, de criança, nasceu com essa separação, com essa alienação. Talvez você acredite em Deus, mas viva em muitos momentos como se Ele não existisse. Você cuida do seu dinheiro, você pensa no seu futuro como se Ele não existisse. Deus para você é uma crença, mas Ele não é real. É porque nós nascemos em pecado. E aí toda a harmonia que Deus criou, toda a beleza que Deus criou foi desfeita. E no lugar de calmaria entrou caos. E no lugar de tranquilidade entrou ansiedade. E no lugar de certeza e esperança entrou medo. E aí o mundo virou o que nós estamos vendo até hoje. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, João diz, que Ele fez algo para curar o mundo. Ele fez algo, porque Deus tinha que fazer algo. Porque nós sozinhos não temos como resolver o problema do pecado. Você diz, mas Mateus, para um problema existe solução, certo? Eu sou um engenheiro, eu posso dizer, para todo problema existe uma solução. Qual é a solução para o pecado? A Bíblia diz que é a morte daquele que pecou. A única solução possível para resolver o problema do pecado é a morte de todo aquele que pecou, ou seja, toda a humanidade. A única coisa que resolveria é que cada um de nós pagasse pelo pecado que nós cometemos, porque Deus é um justo juiz e justo juiz não passa pano. Mas Mateus, mas eu sou gente boa? Não, não é não. Não é, nenhum de nós é. Nenhum de nós é bom moço, lembra? Nenhum de nós é bom rapaz. Porque no final das contas, a gente acha que a gente é, mas quando a gente está diante de Deus, a gente entende quem Deus é, a gente descobre que a gente não é nada. Então há nada que nós pudéssemos fazer, e é por isso que Deus então age. Deus dá um passo, Deus faz algo. O que é que Ele faz? Ele envia Jesus, seu Filho, para se fazer homem e tomar o lugar da humanidade. Esse é o papel de Jesus. Ser um substituto no banco dos réus, lugar que era nosso. E é isso que Ele faz na cruz. Por que a gente fala tanto de cruz? Porque ali se consumou, ali se realizou tudo que nós cremos. O Filho de Deus, feito homem, tomou sobre si todas as nossas dores, toda a nossa morte, todo o nosso pecado, toda a nossa ansiedade. Todo o poder dessas coisas caiu sobre Ele sozinho, e Ele recebeu o poder dessa maldição, para que nós não tivéssemos que receber. E a Bíblia nos diz que no terceiro dia Ele ressuscita, mostrando que Ele não perdeu para essas coisas. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu a ansiedade, Ele venceu. E agora Ele compartilha com cada um de nós a vitória dEle. Por isso que Jesus está falando o que Ele está falando. Porque Ele não é um mestre qualquer, um homem comum que está oferecendo uma religiosidade para o jovem. Ele está oferecendo nova vida. O jovem, por melhor que fosse, ele nunca conseguiria ter nova vida, porque ele também nasceu em pecado. O que aquele jovem precisava era ser reconciliado com Deus. E isso só pode acontecer por meio de Jesus. Nessa nova vida, a gente não é determinado mais pela ansiedade, ou pelo medo, ou pelo senso de separação de Deus, mas agora é uma nova vida marcada por reconciliação, por shalom, paz,
paz de novo com Deus, com você mesmo, nos seus relacionamentos e na sua vida. O que Jesus está fazendo aqui é chamando aquele cara para parar de confiar no que ele confiava e confiar somente nele como o único capaz de dar perdão e nova vida. Abandonar a sua tentativa de controle e entender que somente ele poderia dar para ele confiança, paz, alegria, senso de certeza de amanhã. Essa nova vida não é mais escravizada pelo pecado, mas agora é vivida debaixo da bondade, da generosidade de Deus. O jovem, versículo 22, para a gente encerrar, quando houve esse desafio, quando houve essa chamada radical de Jesus, ele não consegue. O texto diz, diante dessas palavras de Jesus, ele ficou abatido e afastou-se triste porque ele tinha muitas riquezas. Ele foi a Jesus cheio de ansiedade e ele não teve um encontro com Jesus que foi curado. Ele permaneceu a mesma coisa, até mesmo pior. Porque agora ele não tinha mais nenhuma, não conseguia achar uma saída, uma escapatória. Por que nós lemos esse texto? Por que nós meditamos sobre isso? Porque hoje Jesus continua andando à procura de jovens, de adolescentes, de mulheres, de homens. Jesus continua olhando nos olhos de cada um de nós. Ele continua vendo a nossa alma ansiosa, a nossa alma amedrontada, talvez pelo medo do futuro, talvez pelo medo da distância dele, talvez pelo medo de não ser amado, talvez tanta coisa. Jesus continua olhando nos olhos de pessoas, Jesus continua se encontrando com pessoas, porque ele não está morto, ele ressuscitou. Nós não estamos falando de uma figura folclórica do passado, nós estamos falando de um Cristo, de um Jesus que está vivo e continua trabalhando, e é por isso que nós somos igreja, nós somos testemunhas dele. Ele é real, as promessas dele não são vazias, não são mentirosas, é real. Eu não sei o que tira a sua paz hoje, não sei o que é. Qual é a sua área de ansiedade? O que eu sei é, não importa qual seja, você está se apegando em alguma coisa. Eu não sei, eu não sou adivinho. É só que nós somos todos assim mesmo. Eu não sei o que te deixa ansioso. Não sei o que te deixa com medo. Não sei. O que eu sei é, na busca de tentar resolver isso, você está se segurando em alguma coisa, né? Talvez você ache que é o tanto de hora extra que você vai fazer. Talvez você ache que é uma pessoa que vai salvar a sua existência da mediocridade. Não, ele vai me amar. Ela vai me amar. E aí tudo vai fazer sentido. Aí os meus anos de tristeza vão se encerrar porque ele chegou, porque ela chegou. Meu planejamento vai dar certo, eu sei que vai dar certo. Eu tenho nos próximos 10 anos estão planejados, eu sei que vai ser maravilhoso. Elas não vão trazer o que elas estão prometendo. E eu não estou gorando você não, tá? Eu quero o seu bem. Eu só estou dizendo a realidade. Talvez você ache que a sua religião, o seu esforço de se aproximar de Deus é o que vai te... Também não vai. Não vai. Você pode não entender isso agora, mas você vai entender isso um dia. É que agora, Jesus está buscando pessoas em quem ele possa olhar nos olhos e dizer, não vai dar. Não vai dar certo. Não é suficiente. O caminho que você está trilhando de confiança em você e nessas coisas é insuficiente. Você só vai encontrar ansiedade e medo ali. Abandona isso. Venha comigo. Me siga. Eu vou te dar vida. Se coloque debaixo dos cuidados de Jesus, das asas de Jesus. Ele garante. Talvez você seja um cristão. E eu queria que você agora meditasse para a gente orar para o final. Talvez você seja um seguidor de Jesus. Mas você vive absolutamente ansioso. Em relação ao seu futuro, em relação a Deus, a sua relação com Deus, em relação ao seu senso de valor. O que eu quero te dizer é, olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para o que você está confiando. Abandone
essas coisas e vá com Jesus. Abandone-se e vá com Jesus. Abra mão de tudo e vá com Jesus. Não só uma vez, a cada dia em que você for tentado a confiar em você e nos seus recursos, olhe para Jesus. Ele é suficientemente bom, Ele é suficientemente poderoso para cuidar, sustentar e salvar você. Fica tranquilo, Ele dá conta. Ele é o Filho de Deus. O Deus que nos deu o seu Filho, não nos dará com Ele todas as outras coisas? Fica tranquilo. Você está com Ele, você pertence ao Pai. Você não é mais estrangeiro, órfão, você agora é filho. Talvez você não seja um cristão. E esse convite também é para você. Olhe para aquilo que você tem confiado, mas que na verdade só tem sido fonte de insegurança. Talvez você tenha lutado por tanta coisa. Olha para essas coisas, veja como elas são vazias, inúteis, ainda que aparentemente sejam lindas, ainda que aparentemente vão te encher, elas não vão. Abra a mão do controle e dê o controle nas mãos de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa, se você não é um seguidor de Jesus, eu queria te dar um alerta. Esse não é um convite para você ter uma experiência espiritual com Jesus no aqui e no agora e seguir a sua vida como se tudo tivesse normal. Não, eu não estou te convidando para vir numa igreja, não estou te convidando para sentir uma coisa bem bacana aí e ter uma oração. Não estou te convidando para isso. Estou te convidando para entregar o controle da sua existência para Jesus. Na verdade não sou eu, não é Ele. Eu só estou repetindo o que Ele está falando. Seguir Jesus significa uma mudança radical e total na sua vida. Não é colocar mais uma atividade na sua semana. Ir à igreja. Ok, agora eu sigo a Jesus. Não. É ter um encontro com Ele. E sair do volante da sua existência. O jovem achou que ele poderia chegar em Jesus e continuar sendo o Senhor dele mesmo. Não, ele não poderia. Jesus disse, se você quer vir comigo, se você quer experimentar a vida, você tem que abrir mão. É uma troca. Você me dá tudo que você acha que você tem. E eu te dou tudo que você precisa, absolutamente muito mais. A palavra de Deus diz que Ele nos dá uma paz que excede todo entendimento. Você dá os cacos para Ele e Ele te dá a vida. Esse é o convite. Eu queria que a gente ficasse de pé agora. Como você deve ter percebido, Jesus não é um adepto do consumismo religioso. Sabe o que é o consumismo religioso? É quando você está meio mal assim, você está meio triste, você está meio assim, a semana foi ruim, você teve uma frustração. Aí você diz, nossa, eu vou na igreja e eu vou ter uma experiência bacana lá e eu vou voltar, eu vou consumir algo. Eu posso te dizer uma coisa assim, com todo respeito, assim, é a mesma coisa que tomar um passe num centro espírita, é a mesma coisa. Eu não quero te oferecer isso. Jesus não está oferecendo um passe para você tomar, uma energia boa. Você acredita nisso? Ok, respeitamos. Mas Jesus não está te oferecendo isso. Jesus não está te oferecendo uma experiência legal. Ele está te oferecendo muito mais do que isso. Absolutamente muito mais do que isso. Muito, é muito mais. Nesse mundo de ansiosos, nesse mundo de pessoas que estão consumindo religião, consumindo espiritualidade, tá claro, essa não é a saída. A resposta de Jesus para a sua ansiedade, para o seu medo, não é você fazer uma meditação diária e ouvir uma música gospel de repente, ou ler um trecho bíblico e vou te dar uma energia para o dia. Não. Jesus é claro. Venda tudo que você tem. Abra mão de tudo que você é. Tudo. Mas eu vou perder o controle da minha vida. Ele vai te dar nova vida. Onde você de fato vai experimentar cuidado e segurança. Talvez você tenha problemas de confiança. Talvez você confiou em alguém te frustrou profundamente.
E essa ideia de dar o controle para alguém parece assim uma loucura para você. É ruim, né? É ruim. É verdade. E Jesus sabe disso. É por isso que ele está dizendo, a nossa cura não está em relacionamentos. Eles são bons, eles podem ser ótimos, mas eles não resolvem quem a gente é. Porque isso acontece. As pessoas machucam umas às outras. Jesus não. Jesus preferiu ser machucado antes da vida. Ele é exatamente o oposto do que nós fazemos uns com os outros. Nós nos machucamos para ganhar alguma coisa. Ele só perdeu. Ele recebeu sobre ele todas as nossas feridas, todas as nossas angústias, para que você não tivesse que sofrer. E agora ele está te oferecendo participar disso. Nós vamos orar agora. E eu queria que você, talvez você pense, não, sou eu assim, eu preciso disso. Para quem eu oro, com quem eu falo. Eu vou te convidar agora a fechar os seus olhos. Eu queria que todos fechassem os seus olhos, todos baixassem suas cabeças. A Bíblia nos diz que Jesus ele não estava lá somente, ele continua aqui. E nós tivemos encontros com Jesus. Cada um de nós que está aqui, ou a maioria de nós que está aqui, teve um desses encontros, como fechando seus olhos e falando com Jesus. Mas não parece meio ridículo? Não, acredite em mim, não tem nada de ridículo. É absolutamente transformador. Eu queria te convidar agora a orar. Talvez você nunca orou. Talvez você nem sabe muito bem como fazer isso. Não tem problema. Se você não sabe orar, ou tem medo de orar, ou está com vergonha de orar, eu queria orar para você agora. E eu gostaria que você repetisse, ou em silêncio mesmo, essa oração. Jesus, eu estou aqui e eu vim aqui porque me disseram que aqui eu teria um encontro com você. Eu não estou te vendo, mas eu creio que o Senhor é real. E eu creio que assim como um dia o Senhor encontrou aquele jovem ansioso, aquele jovem dominado por um pavor na alma dele, um jovem que tinha tudo, mas não tinha nada. Eu gostaria muito que o Senhor me encontrasse também. Eu sou igualzinho a ele. Eu alcancei as metas que eu tracei para mim e a segurança não está lá. Agora eu quero ouvir o mesmo chamado, eu quero obedecer a mesma ordem que o Senhor deu para aquele rapaz. Eu quero abrir mão do controle. Eu quero abrir mão do que eu confio. Talvez seja um relacionamento, talvez seja uma confiança que eu tenho na minha conta bancária, talvez seja uma confiança que eu tenho nos meus planos. Eu quero abrir mão disso, não porque o Senhor vai destruir os meus planos, mas porque eu acredito que o Senhor tem coisa muito melhor. Eu quero entregar então o controle e a direção da minha vida agora para o Senhor, porque o Senhor é o Filho de Deus que carregou a minha maldição para que eu pudesse ter vida. Eu quero ter nova vida. Eu preciso de nova vida. Eu estou orando assim com meu coração quebrantado. Me ouve. Eu oro assim no teu nome. Amém. Ainda de cabeça baixa. Se você fez essa oração, se você